Hoje em dia, a Igreja Ortodoxa é apresentada por seus expositores como uma fuga do que é chamado racionalismo ocidental e uma iniciação ao mistério, como também uma forma mais primitiva do cristianismo, que teria guardado inalterada a doutrina apostólica por 2 milênios. Enquanto isso, eles acusam a Igreja Católica, por suas doutrinas e práticas, justamente do dito racionalismo, do legalismo e de estar contaminada pelo liberalismo teológico, dentre outras coisas. Entretanto, como será provado neste vídeo, as objeções que por eles são levantadas contra os dogmas católicos são errôneas. Não somente isso, mas que também tais condenações são problemáticas à própria ortodoxia, pois as ditas doutrinas que rejeitam já foram amplamente cridas pelos mesmos. O que, se as ditas objeções foram tidas como verdadeiras, apresenta imensas dificuldades para a afirmação de que a Igreja Ortodoxa é a verdadeira Igreja de Cristo. A primeira e mais, por assim dizer, leve objeção aqui apresentada, dada pelos ortodoxos à doutrina católica, é a de que a distinção entre pecado mortal e venial é legalista. E essa afirmação, que é extremamente popular dentre eles, não é meramente categórica, mas uma objeção, porque por ela pretendem que tal distinção é má e deve ser evitada. No entanto, dificilmente algum argumento é oferecido para demonstrar o problema real dessa diferenciação. Seja lá qual o motivo dessa oposição, ela indica a ruptura antes mencionada, pois a dita distinção que hoje rejeitam, antes aceitavam, sendo afirmada por diversos documentos autoritativos deles, o que será provado ao adentrarmos nesses textos. Antes disso, entretanto, é necessário primeiro provar a relevância dos ditos documentos, que servirão não somente à resposta dessa objeção, mas de outras também. Após o grande cisma com o Ocidente, a agora distinta Igreja Ortodoxa continuou, assim como a Igreja Católica, a produzir concílios para resolver eventuais problemas que surgiam em seu meio. Alguns desses, por abordar matérias graves e gerais, e por sua extensa aceitação ao longo do tempo pela comunhão ortodoxa, têm tamanha autoridade que seria um ato de extrema temeridade negá-los. E dentre esses está os dois sinos em que me baseio, o Concílio de Asse, tido em 1642, e o Concílio de Jerusalém, de 1672. Ambos os concílios eram uma reafirmação da doutrina ortodoxa, sobretudo em resposta às inovações protestantes, e que provocaram uma renovada unidade entre a Igreja, o que os torna especialmente relevantes no âmbito doutrinário. O primeiro, especificamente, se destaca por ter afirmado a autoridade de um catecismo conhecido como a Confissão Ortodoxa, de Pedro Moguilo, como se trata de uma síntese da fé ortodoxa como então entendida. Sendo assim, eis o que diz o dito catecismo sobre a matéria da divisão do pecado. Questão 17, da terceira parte. Em quantas partes é dividido o pecado? Resposta. De acordo com as Sagradas Escrituras, certos pecados levam à morte e outros não. Assim, certos pecados são mortais e outros veniais, ou não mortais. Questão 43, terceira parte. O que é o pecado não mortal? Resposta. O pecado não mortal, que é também chamado pecado venial, é o que nenhum homem pode evitar, exceto Cristo e a bem-aventurada Virgem Maria, mas que não nos depriva da graça divina nem nos condena à morte eterna. Como é perceptível, a distinção entre pecado mortal e venial é feita, e não como inovação, mas como algo já familiar, ou tampouco apresentada como algo a ser evitado, pelo contrário, mas o é justamente por sua utilidade. Na verdade, ela não era nem um pouco estranha aos teólogos ortodoxos. Por exemplo, o renomado teólogo e patriarca de Constantinopla, Genádio II, discípulo de Marcos de Éfeso, que também é, como ele, venerado santo pela Igreja Ortodoxa, se usou dessa distinção enquanto aprofundava sobre a natureza do pecado. E também, surpreendentemente, ele era um tanto familiar com Santo Tomás de Aquino, e muito do seu pensamento se baseava nele. O que muitos hoje não percebem é que continua a haver algum contato, até mesmo intelectual, entre a Igreja Católica e Ortodoxa, após o cisma, tanto em questões de teologia, como foi visto acima com o teólogo oriental se baseando em um ocidental, quanto também em outras questões, como devoções. O próprio Catecismo de Pedro Moguila, que também é venerado santo dentro dos ortodoxos, foi escrito originalmente em latim, e a sua versão, que foi ratificada pelo Concílio de Jace, foi revisada para, por exemplo, condenar, embora de modo extremamente equivocado, a doutrina do purgatório, pela qual advocava o texto original. Enquanto a primeira objeção é mais leve e foi aqui apresentada no vídeo principalmente para estabelecer certos fundamentos, a segunda objeção já é muito mais grave, e se trata da condenação ortodoxa à doutrina do pecado original, que eles dizem ser herética. E a causa dada comumente para essa asserção é a de que a doutrina faria com que toda a humanidade fosse culpada do pecado pessoal de um homem, Adão, o que seria algo contrário à razão e também às Sagradas Escrituras, como está escrito que o filho não levará a iniquidade de seu pai. Além disso, também afirmam que ela seria uma inovação que deturpa o ensinamento transmitido pelos apóstolos, e por essas razões, dizem que a doutrina verdadeira é melhor distinguida como a doutrina do pecado ancestral,
que entende que só são herdadas as consequências naturais decorrentes do pecado de Adão. Essa condenação, no entanto, não tem fundamento na verdade, mas em uma má compreensão do dogma católico. E como uma árvore má não gera bons frutos, os efeitos dela não poderiam ser diferentes, que é uma verdadeira caluniação do grandioso doutor e defensor da fé Santo Agostinho, pois dizem inescrupulosamente que ele, um santo, teria avançado a suposta inovação herética do pecado original e uma reação desordenada contra a heresia pelagiana. E essa acusação influentíssima o teólogo ortodoxo João Românides, que foi o principal acusador do pecado original e propositor do pecado ancestral, exibe de modo nítido ao dizer: todavia, aqueles cristãos que seguiram heresias condenadas pelos concílios ecumênicos romanos estavam, em cada caso, retransformando a fé da Bíblia em formas pagãs de cristianismo, baseadas na enfermidade da religião em vez de sua cura. Talvez a maior das formas pagãs de cristianismo seja a de Agostinho. Seus ensinamentos errôneos sobre toda a humanidade ser responsável pelo pecado de Adão e Eva, e a sua doutrina da predestinação, fundada em seu fundamento sobre o pecado original e seu misticismo platônico psicopático, permaneceram despercebidos no Oriente até o século XV. Mas, na Gália Romana, o Concílio de Orange condenou seu ensinamento acerca do pecado herdado e da predestinação. Finalmente, o Nono Concílio Ecumênico Romano de 1341, em Constantinopla, também, ainda que sem o saber, condenou algumas das heresias de Agostinho. Suas outras heresias jamais foram conhecidas nem compreendidas no Oriente. Com efeito, o referido Nono Concílio Ecumênico de Constantinopla condenou as heresias de Barlaão, o Calabrês, acerca da revelação, da purificação e da iluminação do coração e da glorificação, sem perceber que seu ensinamento pertencia a Agostinho. De fato, os padres desse concílio afirmaram que o diabo inspirara Barlaão a inventar essa nova heresia. Eu digo que, certamente, quem afirma falsidades tão blasfemas e impiedosas como a de que um santo bispo, que tanto é venerado e tanto batalhou pela defesa da fé apostólica, foi um herege e paganizante, como também um instrumento habitual de Satanás, não poderia ter sido movido por nada mais além do próprio anticristo. E ressalto, esse é um dos maiores e mais renomados teólogos ortodoxos modernos, e de grande influência mesmo nos seminários deles. Para que as objeções levantadas contra a doutrina do pecado original sejam refutadas, é primeiro preciso entendê-lo. E ele se trata de que Adão, o primeiro homem, foi criado por Deus em um estado de natureza chamado justiça original, pelo qual era amigo de Deus, seu espírito domava seu corpo, etc. E foi dada a singular responsabilidade de transmiti-lo a seus descendentes pela geração natural. Como é sabido, porém, Adão pecou, rejeitando esse dom divino, razão pela qual Deus, em sua perfeita justiça, o puniu, privando não somente Adão, mas a todos seus descendentes. E nessa privação consiste o estado de pecado original. Este estado é de culpa, não por causa que a culpa pessoal de Adão é herdada, mas porque, como foi dito, parte da justiça original era a amizade com Deus, mas a humanidade foi privada dela, estando em inimizade com Deus, o que constitui culpa. Agora, sobre a primeira objeção que afirma que essa doutrina é contrária à razão, ou injusta, é evidente, pelo que foi exposto, que não. Ora, não é contrária à razão que o pai, que passa sua riqueza a seus filhos, também passe suas dívidas. E tão menos, portanto, é contrária à razão que Adão, que passaria a graça original a seus filhos, passe o pecado original. E sobre a transmissão do pecado original ser análoga a de uma dívida, concorda comigo o grandioso doutor São João Crisóstomo. Veja que devemos cuidar para não nos tornarmos novamente devedores do antigo pacto. Cristo veio uma vez. Ele encontrou o certificado de nossa dívida ancestral, que Adão escreveu e assinou. Adão contraiu a dívida. Por nossos pecados subsequentes, aumentamos a quantia devida. Nesse contrato estão escritos a maldição, o pecado, a morte e a condenação da lei. Cristo tomou todos estes e os perdoou. São Paulo clama e diz: o decreto de nossos pecados, que estava contra nós, ele o tirou completamente, pregando-o na cruz. Ele não disse apagando o decreto, nem disse riscando, mas sim pregando-o na cruz, para que nenhum vestígio dele permanecesse. Por isso ele não o apagou, mas o despedaçou. Os pregos da cruz rasgaram e o destruíram completamente, para que não tivesse validade no futuro. Quanto à segunda objeção, que é pelas Escrituras, de fato, é impossível que um filho herde a culpa pessoal de seu pai, pois não participa nela. A humanidade, porém, como foi dito, não herda a culpa de Adão na ordem pessoal, em que não poderia participar na culpa, mas na ordem natural, em que participa, porquanto Adão foi posto por Deus como princípio, o cabeça dela. Ademais, pode-se questionar, se Cristo era verdadeiro homem, por que ele não herdou a culpa de Adão? E a resposta para isso é de que o pecado original se propaga pela geração natural,
mas Cristo foi gerado sobrenaturalmente, como ele não teve pai humano, e assim não o herdou. Outra questão possível: se a Virgem Maria foi concebida naturalmente, como poderia ela não ter herdado o pecado original? E isso é possível porque Deus deu a ela o privilégio único de ter sido salva dessa mácula desde o momento de sua concepção. Com as objeções já respondidas, ainda o fato de que a Igreja Ortodoxa aderia à doutrina católica do pecado original, conforme exposta acima. Isto diz o Catecismo de Pedro Moguila, primeira parte, questão 24. Todos os homens estão sujeitos ao mesmo pecado de Adão? Resposta: assim como todos os homens estavam em estado de inocência em Adão, quando ele pecou, todos os homens pecaram nele, e ficaram nesse estado de pecado. Eles estão sujeitos, portanto, não apenas ao pecado, mas também à pena do pecado, como está expressa no mandamento de Deus: em qualquer dia que comeres dele, morrerá certamente. Repetindo o mesmo, o santo apóstolo diz: do mesmo modo que por um homem o pecado entrou nesse mundo, e pelo pecado a morte, então a morte passou a todos os homens, em que todos pecaram. Por essa razão, nós somos concebidos no ventre maternal e nascidos mesmo hoje nesse pecado. Como diz o salmista: eis que na iniquidade fui concebido, e em pecado minha mãe me concebeu. Esse pecado é chamado original por estas razões. Primeiro, porque antes dele o homem não estava manchado por pecado algum, embora o demônio já tenha pecado, pela tentação de quem o pecado chamado original surgiu no homem. Adão, o perpetrador do pecado, é sujeito a ele assim como nós também, sua posteridade. Secundariamente, é chamado original porque nenhum homem é concebido sem ele. Como foi visto, a grande diferença entre a doutrina do pecado original e a do pecado ancestral é que para a primeira se herda a culpa, e portanto a pena. Para a segunda se herda somente as penas. Entretanto, o catecismo ortodoxo afirma nitidamente a primeira posição. Primeiro, ele diz que em Adão todos eram inocentes, e que nele todos os seus descendentes pecaram. Mas não é possível pecar e não estar em culpa, logo todos estão em culpa. Segundo, e visando justamente isso, o catecismo diz que todos estão sujeitos ao pecado, e que por isso também estão à pena dele, que é a morte espiritual. Ou seja, toda a humanidade herda o pecado de Adão, isto é, a culpa dele, e por isso é penalizada. De fato, até mesmo o famoso bispo ortodoxo Calisto Ware afirma, ao constatar a visão que seria correta da queda de Adão com a augustiniana e com a calvinista em seu livro A Igreja Ortodoxa, que deve-se notar que a visão agustiniana da queda é encontrada de tempos em tempos na literatura teológica ortodoxa. A confissão ortodoxa de Pedro Moguila é, como se poderia esperar, fortemente augustiniana. Além disso, em concordância com isso está a confissão de Dositeus, que foi ratificada pelo Concílio de Jerusalém de grande autoridade, que foi mencionado. E aqueles que não são regenerados pelo batismo, como não receberam a remissão do pecado hereditário, estão, necessariamente, sujeitos à condenação eterna, e consequentemente não podem ser salvos sem o batismo. Complementarmente ao Catecismo de Filarete de Moscou, que também possui certa autoridade para a ortodoxia por sua ampla recepção, assim como pelo fato de seu autor ser entendido como um santo por ela. Questão 168. Por que não somente o primeiro homem morreu, e não todos, como agora? Resposta: porque todos os homens vêm de Adão desde sua infecção pelo pecado, e eles mesmos todos pecam. E de uma fonte infectada, naturalmente flui uma corrente infectada. Do mesmo modo de um pai infectado com o pecado, e consequentemente mortal, naturalmente procede uma posteridade infectada como ele pelo pecado, e como ele também mortais. Questão 208. Como a morte de Jesus Cristo na cruz nos livra do pecado, da maldição e da morte? Resposta: Adão é por natureza o cabeça de toda a humanidade, e é um só com ele por descendência natural. Jesus Cristo, em quem a divindade é unida com a humanidade, graciosamente fez de si mesmo o novo todo-poderoso cabeça dos homens, os quais ele une a si mesmo pela fé. Desse modo, como em Adão nós estávamos caídos sob o pecado, a maldição e a morte, assim somos livres do pecado, da maldição e da morte em Jesus Cristo. Ainda, a doutrina do pecado original continua a ter alguma presença na ortodoxia, e foi afirmada até mesmo no documento mais recente, o Catecismo da Igreja Ortodoxa do ano de 2006, do arcebispo de Antinoé, Panteleimon. Questão 165. O que é a herança do pecado original? Resposta: o pecado original consiste em culpa real e verdadeira, não apenas na punição imposta por razão da ofensa de Adão. A terceira e última aqui apresentada objeção vinda dos ortodoxos é a de que a doutrina da Imaculada Conceição seria herética. Um dos argumentos levantados para tal afirmação é a de que ela seria uma consequência da doutrina supostamente herética do pecado original, logo seria também herética. Mas pelo que já foi demonstrado, isso é falso.
Outra de que essa doutrina de alguma forma reduziria o mérito de Santa Maria, pois não haveria de resistir à inclinação ao pecado, mas isso também não se sustenta. O mérito não vem do mero fato de resistir, mas vem do princípio da resistência, que é o amor a Deus. Por esse motivo, Cristo, embora jamais tenha caído sob tentação, tem mais méritos por sua vida terrena do que qualquer outro, e similarmente Maria. Além disso, ninguém pode ter mérito algum por seu próprio poder sozinho, mas somente por cooperar com a graça de Deus, e isso não se dá somente pela resistência à inclinação ao pecado. Por fim, a doutrina da Imaculada Conceição também já possui alguma presença na ortodoxia, e seus fundamentos são nítidos. Diz a questão 19 da terceira parte do Catecismo de Pedro Muguila. Como o pecado mortal é dividido? Resposta: um tipo de pecado mortal é o original, o outro é o pessoal. E também a questão 43 da terceira parte, que já foi apresentada antes. O que é o pecado não mortal? Resposta: o pecado não mortal, que é também chamado pecado venial, é o que nenhuma pessoa pode evitar, exceto Cristo e a bem-aventurada Virgem Maria, mas que não nos depriva da graça divina nem nos condena à morte eterna. Agora, se Maria é santa de tal modo que não poderia ser culpada de qualquer pecado venial, como poderia carregar o pecado original, que, conforme esse catecismo, é mortal? E além disso, como poderia a Mãe de Deus nascer em inimizade com Deus, condenada ao inferno? Novamente, diz a Confissão de Dositeus: e aqueles que não são regenerados pelo batismo, como não receberam a remissão do pecado hereditário, estão, necessariamente, sujeitos à condenação eterna e, consequentemente, não podem ser salvos sem o batismo. Tendo em vista esses problemas, não é surpreendente a mencionada presença da doutrina na ortodoxia, e sobre essa presença relata o historiador James Lipudis. Há afirmações inegáveis da doutrina da Imaculada Conceição nos escritos dos teólogos gregos e russos logo no século XIX. Na grande academia de Kiev estabelecida por Pedro Moguila, do século XVII até o início do século XVIII, para preservar a pureza da ortodoxia de erros ocidentais, os reitores e professores ortodoxos russos da academia claramente professaram a isenção da Mãe de Deus do pecado original. Na Rússia Branca, escritores professavam firmemente a doutrina da Imaculada Conceição. Nela existiam até mesmo confraternidades em honra à Imaculada Conceição. Ao consagrarem a si mesmos a Mãe de Deus, membros da Fraternidade da Imaculada Conceição de Polotsk professaram: eu prometo honrar por todos os dias de minha vida sua Imaculada e mais pura Conceição. O grande bispo Dmitri de Rostov, autor do famoso Vida dos Santos russo, e foi posteriormente canonizado, expressou a crença na Imaculada Conceição. Os velhos crentes, que se separaram da Igreja Ortodoxa Oficial do Estado Russo no século XVII, protestando contra reformas litúrgicas, e outras do então patriarca, defenderam a sua crença tradicional na Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem. O Concílio de Moscou de 1666-1667 aprovou o livro de Simeão de Polotsk, Jezl Pravlenia, que defendia a crença na Imaculada Conceição. Em um famoso tratado, Stefan Yavorsky, metropolitano de Riazam e guardião do trono patriarcal de Moscou, similarmente defendeu o privilégio mariano. O teólogo grego Elias Meniati, que escreveu uma obra polêmica famosa contra a Igreja Católica no século XVIII, expressou em suas homilias a crença na Imaculada Conceição da Santíssima Virgem para a infelicidade de editores gregos posteriores, que apagaram passagens como essa de suas obras. Quem pode duvidar que a Virgem, tão pura, santa e perfeita, foi isenta de toda mancha, mesmo a original? Se a Virgem veio no mundo para nos livrar da sujeição aos demônios, como ela poderia ter o feito se em sua concepção estava presa pelo demônio às correntes do pecado? É impossível que ela tenha sido concebida no pecado original, e então depois purificada, para que tenha nascido perfeita e imaculada, como outros contendem. Os escritos de Macários de Patmos, de 1737, em favor da Imaculada Conceição, passaram por correções similares por editores. O famoso Cirilo Lucares, de 1572 a 1638, patriarca de Alexandria e posterior patriarca de Constantinopla, que depois sofreria condenação por convicções calvinistas, escreveu que a Santa Virgem foi completamente santificada no momento de sua concepção, quando sua alma foi unida a seu corpo. Dois outros patriarcas gregos de Alexandria do século XVIII, Jerásimo I e Jerásimo II, ensinaram a doutrina da Imaculada Conceição. Nicolas Cursulas, em seu Manual de Teologia Dogmática, um dos primeiros desse gênero na Grécia, dedicou 6 páginas em defesa da Imaculada Conceição. É uma tragédia que influências protestantes e uma doutrina imperfeita do pecado original, associando a concupiscência ao ato marital,
levaria teólogos dissidentes enraivados pela definição romana em 1854 a contestar a sua própria tradição autêntica sobre a Imaculada Conceição da Mãe de Deus e envenenarem as fontes com sua doutrina dissidente contra o privilégio sublime e único dela. Apesar da expressão de hostilidade à definição dogmática Ineffabilis Deus, do bem-aventurado Pio IX, as palavras do professor Cristóvão da Malas de Atenas, escrita em 1855, merecem ser lembradas. A doutrina da Imaculada Conceição não é uma inovação. Nós sempre acreditamos e ensinamos essa doutrina desde os primeiros séculos da antiguidade cristã. Esse ponto é muito sagrado para gerar discussões e disputas e não tem qualquer necessidade de uma definição por parte de Roma. A ampla rejeição dos ortodoxos de doutrinas antes aceitas por eles não poderiam gerar nada além de problemas. Se as doutrinas são tidas como heréticas, então por algum tempo a ortodoxia aceitava e ratificava doutrinas heréticas, o que é contrário à promessa de Cristo, que o Espírito Santo guiaria a igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Ou as doutrinas não são tidas como heréticas, contra o consenso ortodoxo popular, mas ainda assim é de se estranhar que o Espírito Santo guiaria sutilmente a igreja a as condenar falsamente, especialmente quando se tratam de doutrinas sobre matérias gravíssimas. Em suma, a causa desse problema é a predominância do movimento chamado neopatrístico no meio deles, que busca liberar a teologia ortodoxa expurgando-a de qualquer influência latina escolástica, enquanto haveria um retorno às fontes patrísticas originais e à sua doutrina. Na prática, isso resultou numa justificativa para que se rompesse com as formulações doutrinárias tradicionais e bem estabelecidas, sob pretexto de purificá-las das ditas influências com base em teses acadêmicas modernas, que reconhecidamente tendem ao liberalismo e contra a fé. Assim, questões menores, como a distinção entre o pecado venial e mortal, tornam-se pelo menos suspeitas de legalismo ou erro. Já as maiores, o da Imaculada Conceição e o do Purgatório, que são mais centrais para a escolástica e para a religião católica, são tidas como completamente errôneas e heréticas, mesmo quando eram comuns ou pelo menos aceitas dentro da comunhão ortodoxa.